Atenção, aventureiros da fé! Pensem naquele momento em que o maior mestre de todos vence a batalha final contra a morte e aí reúne seus heróis para passar a tocha. Hoje, a gente não vai falar sobre um final triste, mas sobre o momento exato em que a verdadeira missão começa. Estamos falando da ascensão do Senhor. Preparem-se porque essa história tem tudo de uma grande saga. Heróis imperfeitos, um chamado inesquecível e um poder divino que muda o mundo inteiro. Como os apóstolos devem ter se sentido ao ver Jesus, aquele mestre que eles seguiram por tanto tempo, se preparando para voltar para o céu? Será que bateu uma tristeza, uma confusão? Afinal, o que acontece quando a maior aventura de todas parece chegar ao fim? Bom, a grande virada de roteiro, o verdadeiro plot twist aqui, é que a missão para a qual eles treinaram a vida toda estava apenas começando. Parte 1. A grande celebração. Bora entender como esse evento épico se encaixa na nossa linha do tempo. 40. A solenidade da Ascensão acontece exatamente 40 dias depois do domingo de Páscoa, que é o dia da ressurreição. É literalmente o fim de uma temporada e o início de outra. Com a ascensão de Jesus ao céu, conclui-se o arco do Cristo histórico caminhando fisicamente na Terra e dá-se o start oficial no arco mais longo e dinâmico de todos, o tempo da Igreja. E como isso funciona na prática? Contando 40 dias depois da Páscoa, a data oficial cai sempre numa quinta-feira. Por exemplo, em 2026 vai ser no dia 14 de maio. Mas como a missão precisa reunir toda a guilda, a comunidade inteira, muitos países transferem essa grande festa para o domingo seguinte, que em 2026 será dia 17 de maio. Assim, o grupo todo consegue se reunir para celebrar esse marco como um verdadeiro evento cooperativo. E olha, essa comemoração não é de hoje, viu? Nomes lendários da igreja lá dos primeiros séculos, como São João Crisóstomo e Santo Agostinho, já falavam sobre esse evento como uma festa fantástica. E foi São Gregório Nazianzeno um dos grandes responsáveis por espalhar essa solenidade por todo o mundo cristão antigo. Esses homens foram tipo os primeiros grandes guardiões dessa tradição. Parte 2. De volta à Galileia. Todo grande grupo de heróis tem sua história de origem, certo? A primeira leitura desse dia, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, traz uma frase muito marcante: Homens da Galileia, por que estáis olhando para o céu? Imaginem a cena com aquela energia de anime. Os homens apóstolos lá, paralisados, impressionados, de boca aberta olhando para o céu enquanto o mestre é elevado. E do nada eles são despertados por essa pergunta, é o universo dizendo: Ei, acordem, a ação agora é aqui embaixo. E a Galileia é o ponto de partida da guilda. Foi lá que os apóstolos e os primeiros discípulos escutaram o chamado de Jesus pela primeira vez. Foi ali, na beira do mar, no meio do dia a dia, que a comunidade original se formou. Então, voltar para lá, mentalmente e fisicamente, significa lembrar das raízes para ganhar força total para a missão que estava por vir. Parte 3. A missão dos 11. Chegou a hora do Quest Briefing, de receber as ordens diretas. Pensem bem com a gente. A comunidade original não era perfeita. Faltava ajudas, a equipe estava ferida, incompleta e alguns ainda duvidavam. É aquele clássico momento em que a equipe está abalada, cheia de falhas e incertezas. Mas adivinhem, é exatamente para essa comunidade super real e imperfeita que Deus confia a missão mais épica da história. O mandato supremo vem quando Jesus se aproxima e diz que toda a autoridade no céu e na terra foi dada a ele. Então ele compartilha esse poder dizendo: Ide, pois, e ensinai-o a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A missão não é mais só na Galileia, galera. É no mundo inteiro. É o grande chamado para espalhar a proposta de amor e o evangelho pelo planeta todo. Parte 4. Um novo modo. Mas espera aí. Se Jesus foi embora, como a equipe vai fazer tudo isso sozinha? A ascensão não é uma separação triste, mas um mistério incrível. O texto dos Atos diz que Jesus foi elevado e que uma nuvem o ocultou aos seus olhos. E atenção para um detalhe super importante. Quando a Bíblia fala de nuvem, nesse momento, não é uma nuvem de chuva comum, tá? É uma manifestação visual, uma aura gloriosa e épica da presença e do poder de Deus. É uma ação divina purinha. Para entender como isso é grandioso, é só olhar o histórico dessa nuvem divina. Ela cobriu o Monte Sinai, quando a lei foi dada a Moisés. Ela parou na entrada da Tenda da Aliança, lá no deserto. Ela envolveu Jesus e os apóstolos no Monte da Transfiguração. Para os nossos jovens heróis, ver Jesus desaparecer nessa nuvem era o sinal definitivo de que esse é o movimento supremo de Deus. Com a morte, ressurreição e agora ascensão,
Jesus simplesmente destranca e escancara as portas do céu e da vida eterna. Ele foi o primeiro, abrindo caminho para todos nós. É por isso que os apóstolos não voltaram para casa chorando. O Evangelho de Lucas conta que eles voltaram para Jerusalém com um grande júbilo, pulando de alegria. A nuvem da fé não é um obstáculo que esconde Jesus, mas sim o caminho para a gente ter uma experiência super viva com Ele. Parte 5. A igreja em saída. A hora de agir chegou. O plano de batalha agora é claro. Passo 1. Chega de esperar parado ou ficar trancado dentro de casa com medo. Passo 2. Receber o maior power-up de todos, a força do Espírito Santo. E passo 3. Sair e ser testemunhas valentes até os confins da terra. O caminho dos discípulos está sempre aberto a novas possibilidades, porque para Deus, meus amigos, nada é impossível. E para garantir que o moral da equipe nunca caia, Jesus deixa uma promessa final maravilhosa. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa fidelidade pode até falhar de vez em quando. Todo mundo tropeça. Mas a fidelidade de Deus com a gente jamais vai faltar. Ele é Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, para sempre. Que jornada fantástica acompanhando esses heróis, né? Aqui é o catequista Felipe Lucas. Olhando para essa missão grandiosa, confiada a pessoas cheias de falhas como nós, bate aquela reflexão profunda sobre tudo que conversamos hoje. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor a fé e a ação de Deus, já deixa o seu like, isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, aproveita agora, se inscreva no canal Catequista Felipe Lucas e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre fé, doutrina, Bíblia, catequese e espiritualidade. Agora eu quero te ouvir. Você já tinha pensado sobre isso antes? Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema? Deixa aqui nos comentários. Eu leio todos e posso até trazer sua pergunta num próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem com Deus.